Então é o seguinte, gente. Tão logo quando começou esses ataques no sábado 7 contra Israel, eu comecei a procurar históricos antigos sobre outras guerras entre Israel e a Palestina. Então é o seguinte, qual que foi esses históricos que eu consegui? O histórico que eu consegui é da guerra de 1967. Aí eu vou comentar devagar o histórico com vocês. Então é o seguinte, houve um ataque em 1967 e Israel tomou para si as montanhas de Golã, a faixa de Gaza e o Monte Sinai, no Egito. Aí é o seguinte, deixa que eu vou contar para vocês o que aconteceu. A faixa de Gaza, até hoje, é administrada, comandada por Israel, as montanhas de Golã também. Mas as montanhas de Golã, aonde começou o ataque em 1967... Bom, gente, o ataque ocorreu em 1967. Eu já vou comentar com vocês uma outra parte interessante. Aí, quando aconteceu esse ataque, Israel ele anexou. Bom, quando eu falo anexou, a anexação de um país ou a anexação de uma terra é o mesmo que tomar. Mesmo que eu chegue em qualquer país e decida tomar um país lá, vamos supor, qualquer país do mundo, eu vou chegar lá e vou anexar. É claro, em algumas questões é errado fazer isso, porque cada terra tem a sua origem, tem o seu país. Aí eu vejo como se fosse um erro. Aí então, eles tomam o Monte Sinai, as montanhas de Golã, que é a Síria, mas está no poder de Israel, e a faixa de Gaza. Resultado, as montanhas de Golã e a faixa de Gaza continuam comandadas por Israel. Em 1973, acontece a guerra de Yom Kippur. A guerra de Yom Kippur é uma guerra em que ocorre ataques na Síria. Lembrando, gente, que tudo se completa nessa história que eu vou contar para vocês. A guerra de 1973 acontece na Síria e no Egito. A Síria tem as montanhas de Golã, que é Síria, mas está em poder de Israel. E o Egito tinha o Sinai, o Monte Sinai, que estava no poder de Israel. Houve uma guerra muito grande naquela época e essa guerra veio acontecer. O porquê? Porque a Síria queria as montanhas de Golã, que é dela, e o Egito queria o Monte Sinai, que é dele também. Houve essa guerra, aí em 1982 é assinado um acordo de paz, e nesse acordo de paz Israel devolve o Monte Sinai, mas não devolve as montanhas de Golã e não devolve também a faixa de Gaza. Gente, lembrando sempre que Síria, o Líbano, a Jordânia, deixa eu ver qual país mais, o Irã, são todos países meio encravados em si. Israel tem muitos inimigos. Um deles é o Irã e outro é o Líbano. O Líbano que tem o Hezbollah, que não muito diferente do Hamas, que também comanda os seus países. Ou seja, o Hamas comanda a Palestina. Em 2006, eles fizeram uma eleição e ganharam essa eleição no voto popular. Aí, o ano de 2007 também, o Hezbollah, ele ganha as eleições
no Líbano também. Gente, vale a pena falar que é muito interessante o histórico de Israel, porque Israel ele é um lugar que, segundo os evangélicos, é um lugar abençoado. Claro, gente, eu não vou me opor à religião aqui no canal, só que eu tenho que comentar aqui com vocês todos os acontecimentos que envolvem sobre essa guerra entre Israel e a Palestina. Aí em 2002 ocorreu uma intifada muito grande e muito violenta que resultou em muitos ataques. Gente, é bom lembrar aqui para vocês aqui do canal que eu estou numa semana especial sobre essa guerra de Israel e da Palestina. É bom lembrar que nos últimos anos houve muitos ataques dentro de Israel e Israel decidiu fortalecer o seu sistema, ou seja, decidiu quase que isolar o país. Então é o seguinte, eles fizeram aquele muro de Israel lá, aquele muro entre Palestina e Israel, que muita gente condenou, muitos países condenaram, dividiram os dois países, e eles fizeram um monte de mudanças. Mas no sábado certo, o que aconteceu? Houve um ataque por terra, ou seja, houve uma incursão por terra, houve uma incursão pelo mar e houve uma incursão pelo ar, desculpe. Então foi terra, mar e ar. Por terra houve essa incursão, pelo mar houve a incursão pela água e pelo ar houve a incursão por cima. Ou seja, eles decidiram atacar em todos os pontos possíveis que eles podiam atacar. Gente, é bom lembrar que eu acompanho guerra faz anos e anos, e algumas guerras eu comentei com vocês aqui, não cheguei a comentar muito não, e uma delas que eu comentei com vocês foi a Primeira Guerra Mundial. Eu em si, nem na Primeira Guerra Mundial, que eu vi histórico da Primeira Guerra Mundial, de como que aconteceu, os primeiros fatos que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, eu nunca vi um ataque tão grande assim. Mas em 1973, o que aconteceu no sábado já não foi tão novidade. Por quê? Porque é o seguinte, o que aconteceu no sábado... Gente, tô gravando para vocês aqui o vídeo. Desculpa porque tem cachorro ali do outro lado da casa, do vizinho. Então não posso fazer nada e eu tô gravando hoje ao ar livre porque eu preciso pelo menos gravar ao ar livre um pouco. Aí então, gente, ocorre essa incursão de 1973 e a Síria, o lado sírio e o lado egípcio do Egito, eles atacam de surpresa Israel, bem como aconteceu em 1973. Então é o seguinte, isso tudo veio acontecer 50 anos depois que ocorreu o Yom Kippur. Então é mais conhecido como o dia 7 de outubro. É um ataque muito semelhante ao Yom Kippur, quando eles atacaram também de surpresa. Então os dois ataques, um parecido com o outro.